Devo anotar o que o paciente me diz? Quais os meios mais usados? Eu acabei de comprar agora, deve estar chegando para mim dia 19, um tablet que é o Samsung S, acho que é S6 Lite, que é interessante porque ele tem uma caneta que você anota. Eu anoto após a sessão por dois métodos, né? Eu escrevo no papel e depois transfiro para um banco de notas. E agora eu utilizo muito, estou utilizando, estou gostando muito de utilizar, digitar, né, falar no texto e o próprio computador, o próprio programa começa a escrever. A gente faz isso com o Google Docs, né, e também mesmo no Word a gente faz esse caminho. Você pede para que o computador te escute e ele começa a transcrever tudo que você vai falando. E é bem gostoso, é interessante porque o paciente sai, os pacientes saem, e no fechamento você coloca suas anotações. Mas o que nos é pontuado é durante a sessão, enquanto a sessão acontece, eu devo escrever. Esse é um ponto que Freud trabalhou. Olha, ele começa dizendo assim: no texto, Freud começa a falar sobre as recomendações sobre o método psicanalítico direcionado à manutenção da escuta psicanalítica. Ele aponta a necessidade, por parte do analista, de recordar os relatos pronunciados por cada paciente. Ele esclarece que, como a sua técnica de atenção flutuante, o analista não precisa tomar notas urgentes na sessão. Então, assim, a frase do Freud: escutar e não se preocupar, percebam isso, escutar e não se preocupar em anotar alguma coisa. Quando você começa a anotar na frente do analista, do analisando, desculpe, ele se preocupa com o que você está anotando. Com a frase. Então, a não ser que isso seja um manejo seu, e eu utilizo isso, você anota, e talvez ele pergunte: o que você anotou? E você pode ler para ele: olha, eu estou anotando a sua frase. Você disse assim: não estou bem. Aí você, olha, por que você não está bem? Você tem que anotar desse jeito? Não, isso é uma forma que eu utilizo, porque se você gasta tempo anotando, você perde o olhar, a fala, a entonação, as lacunas, a, a, a parada do seu analisando. E o analista tem que estar atento a todos os detalhes, sem foco. Então, assim, o silêncio do analisando nada mais é do que você escutar aquilo que não é dito, aquilo que está nas entrelinhas. Isso só poderá ser feito, isso só conseguirá ser feito se de fato a sua atenção for flutuante. Mas se você tem uma atenção concentrada, Orlando, o que é atenção concentrada e atenção flutuante? Se você tem um foco, e o seu foco é, por exemplo, olha, eu vi que você veio para as suas sessões para te lidar com o problema da frustração. Você não lida bem com a frustração. Pronto, você focou. Você tem um tema. E se você tem um tema, toda a sua atenção estará em buscar algum ponto para descobrir a saída sobre isso. Você não fez nada além do que qualquer terapeuta não psicanalista faz. Você não fez nada além do que um médico que interpreta um sintoma faz. Mas qual é o diferencial do analista nessa situação? Não há um ponto a ser tratado. Eu já usei várias vezes essa metáfora com um grupo que faz formação comigo, e vocês, os que me ouvem só na mentoria, também já devem ter ouvido eu falar em algum momento que o processo de análise é um bate-papo de dois pinguços, de dois bêbados no boteco. Sabe aquele bate-papo de pede ali um churrasquinho, um petiscozinho, e está tomando a cervejinha, e os outros vão ficando alterados, daqui a pouco não está falando coisa com coisa, as palavras não estão mais se encadeando, né? E quando você começa a fazer isso num ambiente light, tranquilo, de lazer, ninguém está preocupado com o tema. A pessoa chega lá preocupado com a esposa, com a sogra, com o trabalho, com o cachorro, com o que ele vai fazer à noite, chega no bar, começa a bater papo com um amigo, começa a comer o torresminho ali, né? O Elcio, a gente não pode falar muito, porque o Elcio acaba depois mandando uma foto da praia e ele gosta de pirraçar a gente com isso, né? E aí a pessoa não está preocupada, não está focada no problema, ela se distrai. E aí vem a questão: ao se distrair, censurou, não? Ao se distrair, nessa distração, o ato falho virá. Aquilo que eu busco chegará.
Então, a atenção flutuante é estou atento a tudo aquilo que pode destoar da cena, mas me realça, me denuncia, me conta de algo. Como eu estou num processo transferencial, eu consigo, por uma empatia, né, o psicanalista precisa ser empático, né, ele não precisa ser simpático, ele não precisa ser antipático, e ele não precisa ser apático. Olha, tem muito psicanalista que é apático. E se você chega, se senta, cara de paisagem, cara de alface, né? E essa era outra questão que eu falei assim, não precisa pedir para o Elcio já pular ela, que era assim, quão importante é deixar analisando falar na sessão? Bom, isso é vital, não é importante, né? É vital. Não existe análise se o analisando não falar. Devo fazer cara de paisagem? Aí tem no outro bate-papo,